Também é muito importante quando a gente pensa a vida do trabalhador, né? Porque nós estamos num momento em que a gente vive uma profunda desregulamentação do trabalho. Ao mesmo tempo, lá no Ministério dos Direitos Humanos, nós somos o tempo todo convocados a trabalhar políticas para a pessoa idosa, né? Mas eu falo, a maior política que a gente tem para a população idosa no Brasil chama-se Previdência Social. Se nós não entendermos a Previdência Social como um patrimônio dos trabalhadores, né? E como uma política que hoje sustenta, né, muitas pessoas idosas do país, porque é pela aposentadoria que ela tem acesso, muitas vezes, a garantir condições mínimas de moradia, de saúde, de alimentação. Essa equação ela não vai fechar, né? Então, compreender dignidade humana e o que a gente precisa fazer ao longo do tempo para construir no nosso país políticas fortes, efetivas, né, que pense dignidade para o conjunto da população, isso é muito importante. Qual que é o desafio para mim? Que eu acho que é um desafio de um país que viveu mais de 300 anos de escravização. É que, para a gente compreender o conceito de dignidade, a gente tem que enxergar a humanidade das outras pessoas. E nem todo mundo enxerga a humanidade em todas as pessoas. A senhora antecipou minha próxima pergunta. Você já vai fazer, mas depois eu tenho da tua. Depois da tua. Espero que tenha muitas. Ministra, direitos humanos são universais? Os direitos humanos num país islâmico, ele não é compreendido do mesmo modo do que os direitos humanos num país de maioria cristã, onde as pessoas agnósticas se manifestem livremente, não é? Aquilo que se entende ser um direito da mulher no Ocidente democrático, ou aquilo que se chama Ocidente democrático, cada vez menos democrático, mas de qualquer modo nós temos uma política que garante a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Só que os direitos humanos, eles passam por um filtro de valores também, não é? A gente falou da Lei Magnitsky. Ela foi pensada pelo governo Obama, para punir efetivamente agressores dos direitos humanos, que lavavam dinheiro, ou narcotráfico, ou, enfim, que usavam seus recursos para fugir das punições. Mas, de qualquer modo, um Estado resolveu que ele ia aplicar os direitos humanos segundo o seu entendimento dos direitos humanos. Veio um outro presidente e disse, bom, meu entendimento sobre isso é outro. Agora eu quero punir o ministro que está punindo o meu aliado político. Então, assim, duas questões. Se os direitos humanos são universais, não sendo, que eu acho que a senhora vai dizer mais ou menos, sei. O que são direitos humanos, afinal? Bom, primeiro, os direitos humanos são universais ou se pretendem universais? Eu acho que essa é uma pergunta, né? Quando eu trabalho a ideia de dignidade, eu busco lá uma filosofia africana, que é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Humanidade para todos, né? Então, se eu pensar sobre esse pressuposto, que é a humanidade para todos, eu tenho que pensar que a gente precisa trabalhar para que os direitos humanos eles sejam universais e não a critério, né? Vamos dizer, a critério do freguês, para falar bem no popular. Isso é uma questão muito séria, né? E assim, eu acho que é uma questão hoje e sempre, né? Nessa construção do que é essa compreensão de direitos humanos. Mas veja bem, violência contra a mulher, ela pode ser compreendida em algum país por orientação religiosa, por exemplo, né? Como naturalizada. Mas isso não vai deixar de ser violência contra a mulher.
violência contra a criança, exploração sexual de criança, violação sexual de criança, né? A gente pode até dizer que a gente coloca aí, eu trabalhei muito tempo com a questão indígena, e esse é um debate muito forte entre nós, qual que é o limite? Uhum. Qual é o limite da compreensão da cultura? Uhum. Né? Quer dizer, a cultura e os valores culturais, ou a gente pode utilizar a cultura, a tradição, para dizer que nós vamos negligenciar, né? A gente pode ou não? Eu sou contra, eu acho que não, né? Vou lembrar das mulheres... Porque nós tivemos a questão dos Yanomamis durante um tempo, de rituais de crianças com deficiência, e eles têm a sua maneira de fazer as coisas, e houve tentativas religiosas, inclusive, de intervenção, e alguns antropólogos reagiram muito mal. Como a senhora vê essa questão? Bom, primeiro, eu sempre, quando falo a questão dos Yanomamis, eu falo, bom, gente, eu acho que era muito bom a gente saber que os Yanomamis, assim como os brasileiros, assim como os Kalunga, né? Eles não são um grupo homogêneo nessa visão que a gente tem de uma homogeneidade, né? Eles são sujeitos históricos, e como sujeitos históricos eles também aprendem, né? E podem mudar de perspectiva. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente não cristalizar. Eu acho que tem limites, né? Eu sempre... Por exemplo, no caso de crianças, no caso das mulheres, no caso de uma pessoa com deficiência, aí a gente fala, os Yanomamis. Bom, mas tem países também no mundo, nesse nosso mundo... Não estou demonizando, não, que eu quero saber... Não, eu sei que você não está, né? Que, por exemplo, acham natural abortar uma criança se ela tem lá uma síndrome de Down. Isso. Por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que são limites que a gente precisa compreender. Mas, por exemplo, tinham países africanos, por exemplo, que faziam cirurgias das mulheres, extraíam o clitóris. Foi uma grande campanha mundial para que essa prática fosse superada, né? Compreendendo que isso era uma violação do direito dessas mulheres. E eu penso que isso é a humanidade. A gente precisa, né, ao mesmo tempo, pensar e respeitar as diferenças culturais, mas isso não significa que nós também não vamos estabelecer diálogos para que a gente possa, cada vez mais, no sentido de construir práticas que elas sejam de dignidade para o conjunto da população. Uma determinada prática cultural pode incidir numa agressão, digamos, a isso que a senhora definiria como um direito humano universal, e aí a senhora acha que, então, a intervenção do Estado, por exemplo, é cabível? Eu não sei se eu chamaria de intervenção do Estado, porque quando a gente usa intervenção do Estado, no geral... A ação do Estado. É violenta, né? Não, o Estado, a ação, o diálogo do Mas Estado. o diálogo, sim. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na construção de escolas indígenas. Isso foi uma longa construção, e continua sendo no nosso país, de pensar como que a gente constrói escolas indígenas específicas e diferenciadas, né? A gente pode pensar inicialmente que a escola é uma instituição completamente estrangeira às populações indígenas, à cultura indígena, né? Mas, quer dizer, teve um momento na própria construção histórica das populações indígenas no nosso país que eles quiseram construir essa escola, né? E às vezes até brincam, quem domestica quem, né? Se é a escola que domestica as populações indígenas, se hoje os indígenas conseguiram domesticar esse instrumento que se chamou de escola, se apropriar desse instrumento e fazer dele um instrumento a favor da sua luta, da sua afirmação, da sua dignidade.